Bom dia, gente. Bom dia, nosso encontro de sábado, práticas e conversas e compartilhar, né? Por isso que a gente já começou aqui conversando com o Eduardo, né, Eduardo? A gente está falando sobre nossa visita ilustre quarta-feira com a Eline Ciprim. Ela é da Ayurveda e do Instituto Planeta Vida, né? A gente já se conhece há muito tempo, eu e ela. E ela contou uma história da aranha marrom, né, Eduardo? Que ela tratou a aranha marrom com a filha, né? Deixa eu lembrar que aquela hora ali eu acho que eu estava fazendo alguma coisa, mas é com a filha, né? E tratou com coisas naturais ali, tranquila e com aceitação, sem pânico. Gente, a maior parte dos nossos problemas é o medo, o pânico. A nossa mente definitivamente cria tudo, tudo. Problemas que nem que fariam parte da nossa história e a gente está criando eles a partir dos nossos conceitos, né? Dos nossos conteúdos, daquilo que nos ensinaram, daquelas coisas que a gente ficou na cabeça, né? E das nossas mentiras pessoais, que essas nós vamos entrar essa semana, umas técnicas e umas práticas para descobrir o quanto a gente é mentiroso. Hoje eu dou risada, mas no começo, ai, 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 pegou, eu disse, nossa, não, 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 isso não é verdade. A gente quer ficar com a nossa verdade, com a verdade que nos ensinaram, né? E daí é um monte de coisa. Então, a aranha marrom, não que ela não seja venenosa, não tenha que cuidar, mas vocês sabem que tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Essa frase é boa, tá, gente? Fiquem com ela, muito boa. Eu levei para mim e trago para mim sempre. Então, que aquilo que a gente resiste, persiste. E a gente vai atrair essas maluquices que a gente põe na cabeça, né? Então, você cansa de ouvir histórias de pessoas que têm medo, por exemplo, de aranha e vivem sendo perseguidos por aranha, porque elas precisam aprender algo sobre isso. E ela tratou lá a filha dela, né? A filha, a gente vai morrer de medo, né? Qualquer coisa que aconteça com todo mundo, né? Com coisas naturais, como também a filha, eles viajaram para o exterior e a filha teve, eu acho que foi Covid, foi uma dessas lá, e ela também tratou com coisas naturais, e no final precisou tomar um antibiótico, por um problema na garganta, né, que complicou, tomou também. A gente não deve, gente, entrar em paranoia nenhuma, e nem ser 8 ou 80 em nada. A gente tem que ter bom senso e não ficar acreditando de novo, gente. Não acredita em mim e não acredita em nada que vocês estão vendo e ouvindo. Tenha sua opinião própria. Não criem paranoia na sua cabeça, não fiquem em dramas, entende? Eu, por exemplo, tenho as minhas escolhas, não porque os outros falam, eu tenho minhas escolhas pelo que eu penso e sinto, né? E porque a gente tem que ter um princípio. Princípio é tudo. Qual é o princípio que você tem? Tem que ver qual é o teu princípio e seguir ele, né? Qual é o seu propósito, qual é o seu princípio, né? E nosso princípio, um deles é conviver com a natureza, e que ela não nos agride. Quem agride a natureza somos nós, né? E quem agride a nós somos nós mesmos, uns aos outros e a nós mesmos o tempo todo. E aqui esse trabalho nosso aqui é identificar como estamos nos agredindo, de que forma estamos criando formas de sofrimento para nós e para os outros. A gente criou e cria para os nossos filhos, a gente acha que são eles e fica querendo salvar eles, mas na verdade somos nós mesmos que criamos, e, e também para nós o tempo todo, né? Então, eu tive uma picada de aranha marrom há ai, eu acho que uns 6 anos, mais ou menos. Então, estava ainda no meio desse caminho, então aí sempre é o que eu faço, vou testar aquilo que eu fico pregando aqui, né? Eu acho assim, gente, sigam pessoas que praticam o que falam. Falar um monte de coisa é fácil, né? Ficar seguindo aí um monte de mentiras e besteiras também é fácil, né? Eu quero ver praticar e também se informe. Hoje em dia tem tanta informação, não há necessidade de você seguir.
mentiras, histórias, né? Siga. Ah, você vai ter alguém perfeito para você seguir ou alguma história? Não vai ter, porque nós temos defeitos, todos nós, né? Mas a gente precisa ter um princípio, saber onde eu quero chegar, e o que está dentro do meu coração. E uma coisa é seguir o coração, né? Hoje eu pus a frase do dia. Todo dia eu crio uma frase, mas eu não ponho aqui. Mas está lá na minha rede, né? Pessoas mal informadas e mal intencionadas são um perigo para elas mesmas e para a sociedade. E ainda se juntam outras, né, que ficam repetindo as mesmas coisas sem se informar. E por que elas são mal intencionadas e mal informadas, baseadas nas suas crenças, nos seus traumas, no padrão familiar, nas suas falta de informação. Então, na dúvida, se informe. Tem bastante informação para a gente hoje poder tomar alguma atitude ou falar qualquer coisa, né? Na dúvida, fica quieto. Fica quieto, na dúvida, aprenda mais sobre, né? Então, quando eu fui picada por aranha marrom, a natureza tem sido a minha maior mestre, não o ser humano, a natureza. Eu tenho aprendido com ela acho que desde que nasci. Eu sempre fui muito curiosa, estudiosa e eu sempre fui muito pela natureza. Minha casa é cheia de bichinhos. Então, eu nunca tive medo da natureza, né? Porque os pais põem muito medo, né? Ah, a natureza é um perigo, os leões, os... Gente, quem dera encontrar um leão. Ou as cobras, nossa. Eu já dormi em quartos com cobras, esses dias tinha uma aranha desse tamanho, gente, dentro da minha barraca. Pergunta se eu matei a aranha. Lógico que não, tá? Então, há uns anos atrás, eu já andei muito em florestas e dormindo em florestas. Então, eu estou aqui viva contando para vocês. Então, a natureza nunca é o nosso inimigo, gente, nunca. Ela só vai ser se você pôr na cabeça que é ela, o seu inimigo. E também o seu irmão, né, o seu próximo. O que a Helenice quis ensinar com isso é isso, que a gente tem que é a intenção, gente. A intenção é um problema, né? E eu também fui picada, então eu fui, na verdade, num trabalho de domingo terapêutico, a gente fazia no meio de lá num sítio, assim, um lugar bem simples, e eu ia um dia antes limpar esse sítio, sabe? Para poder fazer o domingo terapêutico. E aí, numa dessas, juntava sempre, em um mês, juntava muita aranha, muita coisa, e uma dessas, a aranha marrom me picou. E aí passei o domingo terapêutico trabalhando e eu senti ali, eu falei, isso aqui não é uma coisa muito interessante. Mas passei e na segunda-feira eu na segunda, eu acho que até levei mais uns dias, tá, gente? Porque depois eu tinha uma viagem para São Paulo com o meu amigo Tesla, o Boris Petrovic, que é sobrinho, né? A gente ia para São Paulo ver era um congresso sobre o Tesla. Aí eu ia dirigindo ainda. E aí começou na segunda, aquilo foi estranho, ficando estranho. E aí eu fui no médico, eu não lembro que dia. A minha prima estava aqui. Eu falei, não, isso aqui eu vou tratar com minha respiração. E ela reikiana, eu falei, faz um reiki aí. E homeopatia, aquelas coisas todas, né? E daí, bom, então eu vou. Aí fui, porque tinha que viajar, né? Bom dia, Reinaldo. Aí fui num postinho aqui perto, que é especialista nisso, e daí elas falaram, sim, picada de aranha. Aí ela falou, espera um pouco aí, então, que a gente vai... Não sei o que elas iam aplicar em mim. Aí, quando ela me disse que era aranha marrom, eu sentei com a minha prima e daí fiquei fazendo o pono, falei, faz uns reikis aí. Depois que eu soube que era aranha marrom, aquilo sumiu enquanto o pessoal ficou para me chamar para fazer o tratamento contra a aranha marrom. Que gelo! Ah, devo ter posto alguma coisa, tá? Mas eu acho que gelo eu não pus. Eu não me preocupei muito. Aí sumiu naquele instante ali. Daí quando me chamaram, eu falei, gente, não precisa mais. O pessoal dali do postinho ficou assim, eles falaram, como assim? Aí eles foram olhar, o meu pé, inclusive, tinha sumido assim, tava roxo, tava doendo muito, não vou dizer que não, tinha sumido tudo.
Então, isso para quem está tão preocupado, né? Olha, ó, tem várias coisas que você pode fazer. E ela passou também uma receita aquele dia, né? Mas na verdade, gente, tem medo, Renato? Mas isso aí é tudo, gente, é tudo história contada. E a gente, olha, a gente tem na nossa mente gravado traumas, crenças, histórias contadas também, tá? As histórias contadas às vezes são piores do que o trauma, do que o próprio trauma. Por exemplo, a avó, a mãe ficam contando como foi a infância, as coisas que aconteceram. E os parentes, eles têm mania de contar só a parte ruim. Essa menina me deu muito trabalho, não conta o lado bom. E porque fulano fez isso, fez aquilo, e não conta o lado bom, só conta o lado ruim. Então a gente tá cheia de informação negativa na nossa mente, né? E a gente escolhe. Eu não sei porque o ser humano gosta de uma coisa negativa, né? Essa é uma coisa, eu acho que é a minha vantagem. Eu sempre fui muito, sempre olhei o lado bom das coisas, sabe? Quando as pessoas estão olhando, estavam olhando o lado ruim, eu sempre escolhi o lado bom. Natureza minha, talvez, e me ajudou a sobreviver. Então é isso, gente. Sempre escolham o lado bom. A natureza. Ai, mas fruta me faz mal. Eu não vou dormir no mato, porque eu sou uma pessoa que acampa e convido as pessoas, elas morrem de medo. Não vou dormir no mato, porque tem isso, tem aquilo e cobra. Eu digo, gente, não tem nada a ver. A natureza não é o nosso perigo. O nosso perigo somos nós mesmos. O número um é nós com nós mesmos. As coisas que a gente pensa sobre nós, as coisas que a gente faz. E depois é nós com o outro. Tem que perceber o quanto você está sendo perigoso e com o outro e o quanto você está deixando que o outro seja um perigo para você, tá? Esse é o medo do desconhecido. É um dos traumas que Leonard Joy apresenta ali. A foto do fundo é Babaji. Eu trouxe ele aqui hoje porque hoje é dia de práticas, né? E nós vamos fazer um trabalho de cura e quem que perguntou, Eduardo? Uhum. É Babaji, gente. Babaji, apresento. Essa é a última manifestação dele. Essa Leonard foi essa manifestação de Baba que Leonard esteve acho que desde 1900 ai não sei, 70 e alguma coisa. Essa manifestação surgiu em 1970 numa caverna nesse corpo aí, tá? Essa recém que ele saiu de dentro da caverna, ele se manifestou, ele não nasceu de uma mulher, tá? Ele se manifestou. Babaji, Deus, a manifestação pode fazer o que quiser, pode se tornar um bichinho, hoje vocês podem conversar com Deus, com a manifestação, com um anjo de Deus, o que vocês imaginarem aí, que vocês têm como algo supremo, manifestado numa flor, numa formiguinha, num pássaro. Eu demorei um pouco para entender isso. Bom dia, Ju. E demorei um pouco, bastante. E até que eu consegui falar, nossa, é o tempo todo, não é uma vez, é o tempo todo, né? Teve por um bom tempo que um sabiá vinha aqui em casa. E aí eu não sei, num dado dia eu falei, é Babaji brincando comigo, porque eu comecei a fazer perguntas, e aí ele surgia para confirmar as coisas, entende? Eu não sei explicar. Bom, de qualquer forma, então Deus se manifesta, ele é Deus, Deus é Deus, se manifesta da forma que ele quiser. E claro que ele se manifestou e se manifesta na humanidade como essa forma física humana para nos ensinar algo, para ensinar a ser humano, talvez, né? Ensinar o que é um corpo também, não sei, gente. A gente pode aprender muitas coisas. Então, essa é uma das formas humanas de Baba, que ensinou Leonard essa maravilha que a gente está aqui compartilhando, respiração e liberação. Liberação, respiração, energia consciente, tá? A respiração, gente, não tem nada a ver com oxigênio, né? O oxigênio oxida, né? Na verdade, se a gente só respirasse oxigênio, a gente não estaria aqui.
A gente respira, aspira energia e vida. Então, se eu respiro pouco, eu vivo pouco. E o que dá vida é o sopro, né? Tá lá na Bíblia, o sopro da vida. Então é isso que nos mantém vivos. Quando a gente para de aspirar a vida, a energia de vida, a gente não fica mais nesse corpo. A gente não morre, gente, a gente só não fica mais nesse corpo. A gente não fica mais aqui. Então, por quê? O espírito é eterno e é um só. A gente não tem idade. O espírito não tem idade. O espírito é um só. Ele só transita de corpo em corpo, de vida em vida, experiência em experiência, planeta em planeta, o que vocês já tiverem consciência do que é. É só uma vida que existe e ela é eterna. Ela é eterna. Mas tudo isso que a gente aprendeu, as coisas que a gente ouve, né, que ensinaram sobre vida e morte e tudo isso, nos faz limitar a vida, né, e fazer tão pequena. Então é isso, Babaji trouxe ele hoje aqui para estar. Ele já está presente, mas eu assim chama mais, né? Então é isso, gente. Tá? Nada nunca está nos ameaçando de verdade, a não ser a nossa mente, nossas crenças sobre ameaças. O medo do desconhecido, das histórias contadas, né? Eu lembro que eu tinha muito medo de assistir filme de terror, até pouco tempo, nem me convidasse. Hoje eu assisto qualquer coisa, não é que eu assisto isso, mas eu posso ver um filme que contém algo assim, é, ou eu convivo com, ouço qualquer história e não me dá mais medo, porque hoje eu vivo com a realidade. Eu consegui limpar da minha mente o medo do desconhecido. Para mim, só conta o que é real, né? O que está acontecendo, que é isso aqui. O resto não existe. E vamos começar o dia, então, com a lição de hoje. A Maria tá aí, né, Maria? Nossa, ela é longa. Que é a lição 105. Eu leio metade e você lê metade. Pode ser, Maria? Ou como que você tá Pode aí? ser, Tá pode bom. ser. Eu vou começar lendo aqui. É, vamos ler aí, trazer um curso de milagres, porque hoje a técnica, uma das técnicas, a gente vai juntar a técnica da Sondra Rey, que, que trouxe essa maravilha para minha vida e da Maria e de todos vocês, que é sobre a técnica do perdão. Nós vamos hoje falar sobre ela e vamos usar a respiração depois liberação de memória celular para liberar isso também. E o que é perdão? E o que é, eu não vou explicar, porque nenhum curso de milagres diz que ele pode explicar, mas eu vou tentar dizer algo sobre perdão, culpa, né? Pecado, medo, essas coisas aí que são nossos fantasmas. E a pessoa que a gente mais culpa somos nós mesmos, o tempo todo. A gente culpa baseado naquilo que a gente ouviu, nas mentiras, né? Nas histórias contadas e nos acontecimentos passados. A gente só se culpa pelo passado, nunca pelo presente. E mesmo que você ache que é pelo presente, é pelo passado, é pelas coisas que aconteceram. Então, por que que a gente se liberta do passado? Por isso, para parar com a culpa. A culpa é muito tóxica, tá? Então a gente deixa de fazer coisas com medo de se culpar. A gente fica o tempo todo visitando essas culpas, né? Que é baseado também em julgamento, gente. Nós precisamos trabalhar o julgamento, o ato de não julgar, gente. É muito difícil. Primeiro você acha que você não julga. Aí quando você começa a meditar de verdade nos seus pensamentos, você vê que você julga o tempo todo. Julga você, julga a tua casa, julga o vizinho, julga tudo, tudo mesmo, a natureza, Deus, né? Estamos julgando o Dalai Lama, estamos julgando a direita e a esquerda, estamos julgando. E quem somos nós, gente, para fazer todos esses julgamentos? Nem temos informações, às vezes, suficientes. Então, por isso, aquela minha frase de hoje, né? Ah,
que eu coloquei lá no grupo, que vou lá de novo. Pessoas mal, eu acordo com as frases e eu coloco. Pessoas mal informadas e mal intencionadas são um perigo para elas mesmas e para a sociedade. A gente acaba se tornando um perigo, gente, porque a gente gera raiva, a gente gera revolta, em vez de estar gerando paz. Qual é o princípio? Tem que ser paz e amor, não importa. Nunca defesa e ataque, nunca defesa e ataque. E a gente julga baseado nos nossos traumas, conceitos e crenças. Precisamos de novas informações, estudar mais, então. Estudar mais, perdoar mais e mudar a nossa mente, né? Mudar a nossa mente. E aí a gente fica alimentando, né? Temos que parar de alimentar tudo isso dentro de nós, principalmente. A gente se torna um poço de raiva, né? Um poço de ódio, um poço de estresse, e aí a doença acontece. Então, quando eu perdoo, quando eu paro de julgar livro da culpa e tudo isso, eu me curo. E ainda curo os outros, que eu paro de criticar, paro de arrumar confusão, paro de tumultuar a coisa, né? Gerar energia ruim. É, sempre, se você tiver que fazer tomar alguma frente, que seja pela paz, então, né? Sempre pela paz. Então, e hoje, a lição de hoje é: a paz e a alegria de Deus são minhas. A paz e a alegria de Deus são tuas. Hoje nós as aceitaremos, sabendo que nos pertencem, e tentaremos compreender que essas dádivas aumentam à medida que as recebemos. Elas não se assemelham às dádivas que o mundo pode dar, em que o doador perde ao dar e aquele que recebe se enriquece com a sua perda. Tais são as dádivas, mas barganhas feitas com culpas. Tais não são dádivas, mas barganhas feitas com culpa. O que é verdadeiramente dado não acarreta nenhuma perda. É impossível que alguém possa ganhar porque o outro perde. Isso implica em limitação e insuficiência. Essa lição de hoje tem a ver com amor incondicional, com doação incondicional, servir incondicionalmente. Não esperar nada em troca. Não se barganha com Deus também. A gente sempre está ali, mas eu fui tão legal, eu fiz tudo tão certo, eu ouço muito isso. Eu fui uma mãe perfeita, eu fui um pai perfeito, eu fui uma filha perfeita, uma esposa, eu faço tudo tão certinho, fui sempre dedicado, porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Primeiro que Deus não permite nada, né? Ou você vai e faz algo querendo o céu, ou querendo coisas boas em troca. É barganhar com Deus, primeiro. E segundo, quando você dá amor ou faz algo para alguém, espera qualquer coisa, gente, amor, gratidão, qualquer coisa em troca, é barganhar também. É condicionado. Gente, é um passo bem evoluído, tá? Avenida, isso aí é difícil mesmo, não é fácil, tá? E tem sido um propósito meu faz tempo, depois que eu tenho convivido com o curso de Milagres e Renascimento, comecei a perceber isso. Eu percebi o quanto eu barganhava com Deus, né? Sendo uma católica, apostólica romana, então, eu queria ir para o céu. Eu sempre fui legal mesmo, ajudei muitas pessoas, sempre fiz as coisas corretas, mas não por mim, não por minha própria coração e intenção. Eu fazia porque era dito que era isso que tinha que ser feito. É diferente, gente, entende? É querer negociar uma iluminação, por exemplo. Eu quero me iluminar, eu quero ser uma pessoa boa. Então eu vou. Não, você faz por entrega, né? Então aqui está dizendo sem esperar nada em troca. Porque eu não posso esperar algo que eu já tenho. Amor, alegria, paz. Isso aí não se espera, não se pede. Felicidade, isso a gente já tem. Nós precisamos liberar o que está na frente disso. Amor. A gente não espera amor de ninguém, gente. Amor é algo que se é.
Alegria é algo que se é. Felicidade é algo que se é. Ninguém vai te dar felicidade. Você vai passar a vida inteira esperando a felicidade. E não vai ter. Eu tenho que dar essa notícia para vocês. E também amor. E tudo isso aí. Ninguém vai dar para vocês. Isso é algo que você é. Você não tem, você é, tá? Nenhuma dádiva é feita dessa forma. Tais dádivas não passam de uma oferta visando o retorno maior, um empréstimo com juros a serem pagos integralmente. Um empréstimo temporário, significando um compromisso de dívida a ser pago com muito mais do que foi recebido por aquele que aceitou a dádiva. A gente está sempre negociando com as pessoas. A gente está querendo sempre comprar as pessoas. A gente não percebe. Porque se eu faço algo e espero algo em troca, eu estou querendo comprar aquela pessoa. E a gente faz isso o tempo todo. A gente barganha com tudo o tempo todo. Essa estranha distorção do que significa dar permeia todos os níveis do mundo que você vê. Despoja de todo o significado as dádivas que dás e não te deixa nada naquelas que recebes. Então você nunca consegue perceber o que você recebe, o que você já tem. Você nunca consegue dar valor, porque você sempre vai estar esperando algo em troca. Você não percebe o amor que você já tem, que você é, que Deus já te deu tudo, o que a natureza é e representa, o amor de Deus, o amor dos pais, o amor de todos. Por quê? Porque você está sempre na falta, está esperando que te dê de volta. E aí você se distrai com isso, perde, perde dádivas importantes, percepções da verdade importantes, porque você está distraído com o passado e com o futuro também. Uma das metas principais do aprendizado que esse curso estabeleceu é o de reverter a tua opinião sobre o que é dar, de modo que possas receber. Você só vai receber quando você entender o que é dar. Você só vai perceber, na verdade, o que é receber quando você entender o que é dar. Pois dar veio a ser uma fonte de medo, e assim queres evitar o único meio pelo qual podes receber. Por isso que as pessoas dizem assim: eu não tenho relacionamento, eu tenho medo de ter um relacionamento. Como assim eu vou dar amor para alguém e se eu não receber amor? E se me magoarem? Eu tenho medo de ser magoado, eu tenho medo de não sei o quê, eu tenho medo. Ah, mas já me estrepei tanto nessa vida, vão de novo me fazer sofrer. Por quê? Porque você está na barganha. Aí você, com medo disso, não oferece mais. E dar e receber é ao mesmo tempo. O Curso Milagre diz: precisamos entender esse simples, essa simples percepção que dar e receber é ao mesmo tempo. Se eu não estou recebendo, gente, eu não estou dando. Se eu estou recebendo coisas que eu não gostaria, é porque eu também estou oferecendo isso e não percebo. Se a minha vida está um desastre, se eu estou sendo maltratado, se eu não estou recebendo dinheiro, pode ser dinheiro, tá? Se eu não estou recebendo riqueza o suficiente, é porque eu não estou oferecendo riqueza o suficiente. Se eu não estou tendo tempo, eu não estou oferecendo tempo. Se eu não estou tendo amor, eu não estou oferecendo amor. Eu tenho certeza disso. Porque ação e reação, causa e efeito é algo que não tem erro. É o que é. Essa é a verdade. Causa e efeito, ação e reação. Se eu estou sofrendo, com certeza em algum momento eu causei algum dano ou estou causando, porque é tudo no agora, né? Aceita a paz e a alegria de Deus e aprenderás um modo diferente de olhar para uma dádiva. As dádivas de Deus nunca diminuirão ao serem dadas. Não tenha medo de dar. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo. Jesus, gente, vocês podem imaginar o nível de entrega de Jesus? Ele não pensou em nenhum momento que ele não ia receber em troca.
Em nenhum momento. Talvez lá na cruz ele teve um momento ali de... Porque também tudo é história contada, mas vamos dizer que lá na cruz, mesmo se ele disse, pai, né? Ele queria que o pai livrasse ele daquilo, mesmo assim, eu acho que ele ouviu Deus falar, não, isso aí você que arrumou, né? Te vira, né? Ele disse, não, ok, então eu entrego o meu espírito. Então, era mais entrega ainda que ele precisava dar. Então, quando a coisa está tão difícil, tenha certeza que o que falta para você é entrega, é o dar aquilo que você está querendo receber. Vou começar essa parte. Uma das metas principais do aprendizado que esse curso estabeleceu é o de reverter a tua opinião sobre o que é dar. A gente não sabe o que é dar, porque a gente acha que a gente está sempre em falta. Ah, eu tô dando, mas só eu dou. A maioria fala isso, gente, não faz sentido, entende? Se fosse assim, o mundo seria uma maravilha, né? Se tudo que todo mundo fala, a gente estaria no paraíso. E não é verdade. A gente dá com medo já, né? A gente oferece com medo. A gente não está entregando o suficiente, tenha certeza disso. Pois dar veio a ser uma fonte de medo e assim queres evitar o único meio pelo qual podes receber. Aceita a paz e a alegria de Deus e aprenderás um modo diferente de olhar para uma dádiva. As dádivas de Deus nunca diminuirão ao serem dadas. É impossível. Gente, isso aqui não é um negócio. Eu vou dar amor e vai diminuir o meu amor. Não é uma caixinha de amor, uma caixinha de alegria, uma caixinha de qualquer coisa. Não é. Não tem como diminuir. É abundante. Amor é abundante. Pelo contrário, só aumentam com isso. Quanto mais. Beleza. Dádivas são várias coisas, gente. Beleza é dádiva. Quanto mais beleza eu ofereço, mais beleza eu recebo. Quanto mais vida eu ofereço, mais vida eu recebo. Por isso que eu me tornei vegana, por exemplo. Eu percebi que, gente, como é que eu vou me alimentar de morte? Como é que eu vou incentivar a morte, né? Se eu queria me curar da ânsia inconsciente de morte. Eu preciso oferecer vida. E uma das pequenas formas é não me alimentando mais, não alimentando mais isso, né? Esse é um pequeno gestinho que eu faço. Eu acho nada, nada. Assim como a paz e a alegria do céu se intensificam quando tu aceitas como dádivas de Deus para ti. Assim também a alegria do teu Criador cresce quando aceitas a sua alegria, a sua paz como tuas. Deus está o tempo todo te oferecendo alegria, paz e amor. Só que o que que a gente faz? A gente nega o tempo todo. Primeiro que a gente acha que a gente não merece. E segundo, a gente nem sabe, a gente não quer ver, né? A gente acha que não existe. Nem existe isso aí que a Brunera está falando. Então, nós precisamos aceitar. E onde que Deus oferece isso? Que é a pergunta que vocês vão me fazer. Tá em tudo. Tá na natureza, tá no teu irmão, tá na vida, né? Tá no ar que você respira. Se você for para a natureza, que é o que as pessoas menos fazem hoje, se você for passar uns 2 dias, quando você tiver muito achando que não existe alegria, não existe paz, não existe vida, tá tudo horrível, gente, tira 2 dias, um fim de semana e vai para o meio do mato. Ai, Vanilda, eu não tenho dinheiro para viajar. Não, não precisa viajar. Acha a floresta, o bosque mais próximo, pega a tua barraquinha, vai lá e durma lá. Ou passa o dia. Gente, não tem um lugar onde você vai encontrar mais isso do que na natureza. É aí. Passa um dia meditando, então, né? Em silêncio, em jejum, o jejum, o silêncio, para você encontrar essa paz dentro de você, essa alegria. Não vai ser em outros lugares que você vai encontrar. Dar verdadeiramente é criação. O que quer dizer? Quanto mais você dá, mais coisas são criadas. Se você dá, claro que também, se você dá ódio, se você dá raiva, se você dá medo, o que que cria? Mais ódio, mais medo.
mais raiva. Mas se eu dou amor, se eu dou alegria, se eu dou contentamento, ofereço beleza, tudo isso, eu crio mais disso. O problema é que a humanidade, nesse momento, coletivamente, está criando mais guerra, mais raiva, mais medo, mais escassez. E isso só aumenta. Nós precisamos reverter isso primeiro na nossa vida. A gente olha para o nosso irmão como errado, como feio, como defeituoso. E é no nosso irmão que a gente muda isso. Pode interagir. Hoje é dia de interagir. Deve. Eu tô lendo o manual, né? O manual, é um manual, né? Mano, Manual O, o que você passou pra Curso em gente. Milagres? Um curso em Milagres? Não, é o manual O manual do proprietário do Leonard Joy? do Tá, manual é. do proprietário. E ele fala sobre os banhos, né? Que as pessoas começaram a evoluir depois que elas começaram a ter o hábito do banho todo dia, de manhã e antes de dormir, né? Antes do sol nascer e à noite antes de se pôr. Enfim, a gente não faz bem desse jeitinho, mas já abençoa muita gente, né? Renova um banho. E aí eu fiquei pensando assim, gente, a gente não vai para a natureza, né? E o banho natural é o banho de cachoeira e o banho de mar. E quando a gente volta de lá, a gente volta tão renovado e a gente não cai a ficha da gente, né? Que a gente só quer viver dentro de apartamento, dentro de casa, se isolar de natureza. E quando, na verdade, o que traz esse equilíbrio para a gente está na natureza, né? Aí eu fiquei pensando tanto nisso, porque eu também vi que a água, quando você fica na cachoeira ou no mar, mais 40 segundos, mais 40 minutos, desculpa, o teu sangue, ele começa a ficar menos oxidado, menos viscoso, né? Mais fino. E então são propriedades que a água tem de te deixar menos estressado. E como que a gente não acorda para isso? Eu tô lendo o manual, eu tô ficando assim, apaixonada. Todo dia faz muito sentido tudo que eu leio lá. Só isso. Queria participar do que você falou aí da natureza. Eu acho que a gente realmente tem que abrir a cabeça para isso, estar sempre em contato. O equilíbrio é pela natureza. É o natural, né? Linda. Isso aí, linda. O manual do proprietário do Leonard Joy. Quem não leu é leitura obrigatória, gente, tá? Eu já li de verdade, nem sei, perdi as contas, mais de 30 vezes. E cada vez que você lê é diferente. Parece algo tão, né, um livrinho ali, ele contou a história dele. Não, gente, cada vez que você lê, você descobre coisas. E a natureza é a verdade, é a simplicidade, é o amor. Porque nós somos a natureza, nós precisamos nos resgatar. E onde a gente vai se resgatar, né? Como também minimalismo, hoje em dia a gente chama de minimalismo, é um conceito mais atual, né? Que é a simplicidade. A gente está muito apegado ao conforto, né? Zona de conforto, famosa zona de conforto. E o conforto, o que é conforto, gente? Conforto não seria simplificar a vida da gente, né? Hoje postaram o que você acha de uma cama cheia de travesseiros e arrumada, né? E os sofás, eu acho nada a ver. Eu cheguei hoje à conclusão que eu preciso só de um colchão, uma caminha lá, mais simples do mundo, um lençol e um travesseiro. Isso vai manter, eu vou ter menos tempo. Imagina uma cama cheia de coisa para arrumar. Isso aí vem lá da época colonial, né? Nossas mães faziam isso. Para quê? Para ser bonito, porque, né, aqui que os outros acham. Gente, simplifica a vida. Sofá é para sentar. Não precisa um monte de almofada e mantas. Um sofá para sentar. E olha lá, eu não tinha até agora há pouco tempo. E essas coisas simplifica a vida. Mínimo de móveis possíveis. O que que a gente sempre tem que perguntar o que eu preciso de conforto, o que que é conforto? Ter tempo, menos coisa para arrumar, menos coisa para limpar. E de preferência, o certo era morar na natureza, exatamente. Leonard fala isso em todos os livros dele o tempo todo. Vai para a natureza. Ele ficava um ano na natureza. Gente, um ano. Eu não sei, eu não tive essa esperteza de perguntar para ele como que ele passou esse um ano na natureza. Eu ouvia falar que ele
Eu não tinha tanta intimidade assim, sabe? Não, eu tinha, ele oferecia, mas eu, na minha escassez, achava que eu não era digna de ficar fazendo um monte de pergunta para ele. Essa é uma que eu me arrependo de não ter feito. É, provavelmente ele não levava nada, né? Ele passava esse ano lá sem comida, porque ele já não se preocupava mais com isso. E isso assim, né? Comia o que tinha, sei lá como que funcionava. Fogo o tempo todo e tal. Então, dar verdadeiramente é criação. Gente, entenda bem essa frase. Eu quero criar um relacionamento, né, amoroso. O que você precisa oferecer para ter esse relacionamento amoroso? Dentro de um relacionamento que você já está, às vezes as pessoas reclamam muito do relacionamento. Eu quero que a pessoa me dê amor. Eu acho que eu estou dando amor o suficiente. Não estou. Porque se realmente eu oferecer amor o suficiente, eu vou ter de volta. Entende? Se eu quero dinheiro, vamos lá, dinheiro. Eu tenho. Dinheiro é resultado, tá, gente? Dinheiro, dinheiro mesmo, é resultado. Se eu não tenho dinheiro suficiente, eu não estou oferecendo, eu não estou servindo ou oferecendo o suficiente para ter esse dinheiro de volta. Não da forma que deveria, talvez. Não estou falando mais trabalho. Eu não estou fazendo isso de uma forma que eu vou ter esse retorno. Eu estou querendo dinheiro, mas eu estou lá bloqueado, não estou procurando outras formas, talvez não seja aquela. Eu estou bloqueado mesmo. Eu acho que estou oferecendo, tá? Saúde. Eu quero saúde, quero um corpo perfeito. Beleza. Entende, gente? Tudo que eu quero, se eu quero criar mais disso, eu preciso oferecer. O mundo quer paz. O mundo precisa oferecer mais paz. Como que o mundo quer paz criando mais guerras, criando mais armas, criando mais discussões? É impossível, né? Estende o que é sem limite ao ilimitado. Aí tem, ó, dar verdadeiramente é criação. E estende o que é sem limite ao ilimitado. A eternidade, a intemporalidade e o amor a si próprio. Então, quando eu ofereço, isso tudo se torna eterno, sem tempo, o tempo todo. Se eu ainda estou vendo que às vezes eu tenho, às vezes não, é porque eu ainda estou pondo tempo, limitando o tempo das coisas. Acrescenta tudo o que já é completo, não simplesmente em termos de acrescentar mais, pois isso implicaria que antes era menos. Né? A gente quer sempre colocar o mais e o menos. A gente quantitativa as coisas. Mais amor, mais alegria, mais dinheiro, mais beleza. Não existe mais, gente. Só é. Amor não tem tamanho. Ou eu amo mais esse do que aquele. A minha mãe ama mais meu irmão do que a mim. Amor de verdade não existe isso. Se existe, é mais atenção, mais carinho, sei lá, mais afeto. Mas amor não. E mais belo, ninguém é mais bonito que o outro. É impossível. Somos todos, olha quantos rostinhos aqui, e um é de uma forma diferente do outro. Não tem como dizer aqui quem é mais bonito, quem é mais feio. Então nem existe isso, né? Só é tudo belo. Acrescenta permitindo que aquilo que não pode se conter cumpra o seu objetivo de dar tudo o que tem, assegurando tudo o que tem para si mesmo eternamente. Hoje, aceita a paz e a alegria de Deus como tuas. Deixe que ele complete a si mesmo, assim como ele define a completeza. Compreenderás que aquilo que o completa tem que completar o seu filho também. Gente, lembrando, quem é o filho de Deus? Que a gente passou a vida inteira ouvindo que o filho de Deus era Jesus, né? Que ele nem aquela manifestação não é mais Jesus, né? Agora é uma presença crística, né? Ele já se expandiu. E ele, não é ele o Filho de Deus. Nós temos que mudar essa versão. Somos nós. Por isso que ele fala aqui no Curso de Milagres, para mim, católica, né?
Foi uma coisa que eu demorei um pouco aí para aceitar que eu era filha de Deus. Eu percebi, falei, nossa, eu não me vejo como filha de Deus. Eu acho que ainda preciso conquistar isso. É impossível, né? Quem é pai e mãe aqui sabe que um filho não precisa conquistar você para ser teu filho. Ele não precisa convencer você. É teu filho, é tua filha. Ele pode fazer o que ele quiser. Claro que a gente vai ficar um pouco chateado, um pouco decepcionado, né? Com a gente mesmo até. Mas é filho, né? E é o que a gente é. Ele não pode dar através da perda. Tu também não podes. Recebe hoje a sua dádiva de alegria e paz, e ele te agradecerá pela tua dádiva para ele. Hoje, os nossos períodos de prática, daí aqui como é uma lição do dia, né? Ele vai dizendo para o período de prática, como que você vai fazer, ó. Começarão de um modo diferente. Começa o dia. Então, gente, as lições do Curso de Milagres são assim, cada dia é uma lição diferente. Ele diz como você praticar aquela lição no dia. Às vezes você não vai conseguir, e tudo bem, só segue adiante, faz amanhã a próxima, e depois repete o livro, tá? Eu já estou há quantos anos fazendo ele, e confesso que eu não fiz ele certinho ainda, tá? Nosso período de prática começou de um modo um pouco diferente. Começa o dia pensando. Agora, vamos fechar os olhos. Eu vou terminar aqui o livro, tá, Maria? Fecha os olhos, gente, por favor. Eu vou fazer aqui, vocês vão fazer essa lição. Pense agora, gente, fecha os olhos, respira fundo, naqueles irmãos a quem tens negado a paz e a alegria. Aqueles que têm direito, segundo as leis as quais eles têm direito, segundo as leis iguais de Deus. Eles têm direito, mas a gente tem negado. E aqui, quando você fez isso, negaste a ti próprio. E aqui tens que retornar para reivindicá-las como tuas. Então, como você vai trazer de novo todas essas dádivas, né? Oferecendo para esses irmãos, olhando para eles agora e dizendo que você vai oferecer de novo. Então você vai dizer agora para eles: meu irmão, põe o nome, se quiser, se for um, for mais. Eu te ofereço agora paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus possam ser minhas. Assim, tu te preparas para reconhecer as dádivas de Deus para ti e deixar a tua mente livre de tudo que impediria o teu sucesso hoje. Agora estás pronto para aceitar a dádiva de paz e alegria que Deus tem dado a ti. Agora estás pronto para experimentar a alegria e a paz que tens negado a ti mesmo. Agora podes dizer: a paz e alegrias de Deus são minhas, pois deste aquilo que queres receber. Tens que ter sucesso hoje, se preparares a tua mente como sugerimos, pois terás permitido que todas as barreiras para a paz e a alegria sejam erguidas, e o que é teu finalmente pode vir a ti. Assim diz a ti mesmo agora: a paz e a alegria de Deus são minhas. E continue com os olhos fechados por um momento, e agora deixe que a paz de Deus, a voz de Deus, a sua voz, te assegure que as palavras que proferes são verdadeiras. A paz e a alegria de Deus são minhas. Agora passe um tempo com Ele. E por todo esse tempo, por todo o tempo de hoje em diante, compartilhe essa paz com Deus. Diga para Ele que você agora, de hoje em diante, está disponível para essa paz. Pelo menos lembra-te de dizer o tempo todo:
que a paz de Deus, a paz e a alegria de Deus são suas. E o invocam para te dar o que é sua vontade dar e o que é sua vontade que recebas. Passa o dia de hoje fazendo isso, para todas as pessoas que vierem à sua mente. Meu irmão, eu te ofereço paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus possam ser minhas. Eu ofereço a todos vocês a paz e a alegria de Deus, para que a paz e a alegria de Deus possam ser minhas. Gratidão. Uns minutinhos aí, gente. Quem for terminando, um intervalozinho aí, tá bom? Daí a gente vai vir com a prática de hoje, Eu baseada quero no curso do milagre. compartilhar. Eu Pode quero compartilhar. compartilhar com vocês como eu estou muito tempo na cozinha, me envolvo muito na cozinha, e para não esquecer um curso em milagres, eu acabo escrevendo no azulejo da minha cozinha aqui as lições do dia, ó. E a de hoje está ali, ó. É Muito uma bom. forma de eu me manter conectada e lembrar sempre, porque às vezes na correria do dia a gente acaba esquecendo, né? Então eu acabo escrevendo em algum lugar, assim, onde eu passo e lembro. Muito bom. Tem gente que já falou que escreve no espelho. Tem gente que fica, tem um amiguinho que faz, vocês aqui podem fazer com a dupla de vocês, todo dia mandar a lição para o outro, porque às vezes vocês não olham a lição do dia, né? Não sei se está todo mundo lá no grupo, mas aí pega e manda para o outro lembrar de novo, né? E pode também dizer ali o que ele manda, a lição mesmo ali, né? O que é para fazer durante o dia. Ó, vamos hoje, né? Perdoar aquelas pessoas que a gente perdoar, oferecer paz, oferecer alegria. Vamos passar o dia juntos fazendo isso. Então é bom ter alguém que sempre lembre você, né? Muito bom, Maria. Obrigada. Obrigada a todos. Gratidão. Então vamos aí, quem precisa de um tempinho, banheiro, tal, água, chá. Omkar, Omkar, Omkar.